Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, somos gratos a Ti. O Senhor nos trouxe aqui para que desfrutamos do Teu grande amor, Senhor, do Teu rico cuidado, Senhor, para com cada um de nós. Só rogamos a Ti, Senhor, Senhor, que nós não queremos apenas estar aqui, nós queremos estar em Ti, Senhor, estar em Cristo, Senhor, nos lugares celestiais, Senhor, nessa boa terra, Senhor, desfrutando de todas as Tuas riquezas, desfrutando de toda a Tua vontade, Senhor, do Teu bom prazer, Senhor, da Tua presença. Por isso rogamos ao Senhor, Senhor, que guarde a cada um de nós, nos abençoe nesta noite, continue nos abençoando por meio, Senhor, do Teu falar, Senhor, da Tua direção, Senhor, do Teu encabeçar. Abençoa-nos aqui, Senhor, também os que estão em suas casas, Senhor, os que estarão ouvindo em outra oportunidade, de fato que a Tua palavra, Senhor, possa habitar ricamente, Senhor, cada um de nós, Senhor Jesus, Senhor, possa nos falar, Senhor, o que está no Teu coração. Senhor Jesus, nós rogamos a Ti, Senhor, que leve cativo, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor, a Tua obediência. Senhor Jesus, pois queremos desfrutar, Senhor, de todas as Tuas riquezas. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Graças ao Senhor, né? Mais essa oportunidade temos de desfrutar da palavra do Senhor. E a mensagem ela é uma sequência da anterior. Vimos a anterior como a recriação 1, agora a recriação 2. O título da mensagem 4 é o Reino de Deus, a recriação, parte 2. E considerando, né, todo o falar do Senhor dentro da semana, temos o alimento diário que um presente de Deus que nos orienta, nos dá uma linha, né, dentro do encargo do coração que o Senhor tem dentro do que o Senhor tem para falar para nós. Logo no início, somos encorajados com respeito ao privilégio que nós temos no que diz respeito à revelação de Deus para nós. Se considerarmos, não precisa muito, não vamos pegar 1 mês, 2 meses, 3 meses, há 1 ano, alguns anos. Basta pegar algumas semanas, né, de desfrute, né, da palavra, no alimento diário, na leitura da Bíblia, que veremos quão privilegiados nós somos de Senhor revelar tão grandes coisas para cada um de nós, né? Então, se considerar, eu particularmente, faço a minha consideração, eu sendo tão falho, tão pecador, tão indigno, tão desobediente a Deus, tão fraco, mas ainda assim o Senhor insiste no seu grande amor em revelar para mim, assim como revelar para você, irmão, você, irmã, como para toda a igreja. Então, a nós chegou e tem chegado essa revelação tão grandiosa da palavra de Deus. É Deus trazendo o que está dentro do coração dele, dentro da vontade, do propósito, do bom prazer de Deus. Aí o Senhor, por meio da sua palavra, por meio do falar profético, por meio dos seus profetas, Deus traz para cada um de nós essa revelação. Então inicia dessa forma, nos encorajando dentro da epístola aos Colossenses. Então vamos logo nesse primeiro ponto, o privilégio de termos a revelação, as revelações da palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, os versículos 26 e 27. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Versículos 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, foi dado esse mistério que estivera oculto, né? E dentro desse semestre nós estamos vendo o Evangelho de Mateus, que diz respeito ao Evangelho do Reino, de respeito ao Reino de Deus, ao Reino dos Céus,
enfim, todo esse mistério ele tem sido revelado a cada um de nós. Então, isso, irmãos, deve ser um motivo de grande alegria, né? Nós precisamos de ter um coração de muita gratidão por o Senhor estar nos dando essa oportunidade de revelar, né, todos os seus mistérios a cada um de nós. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, e de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Deus, ele tem desvendado, né? Outrora, no passado, nós éramos cheios de véus, né? Nós não conseguimos ver. Então Deus tem tirado esses véus, tem tirado esse obstáculo que nos impedia de ver, de tocar em Deus, de tocar na vontade de Deus. Ele tem nos desvendado e tem nos mostrado todo o bom prazer, tudo que estava no coração de Deus, que Ele propôs em Cristo, e de fazer em Cristo convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Então, a nós, cada um de nós, a sua igreja, Deus tem dado esse privilégio, então, de revelar para nós, né? E toda a sua revelação, ela diz respeito a Cristo, né? Porque tudo converge, vai para Cristo. Cristo é o centro, né? Ele é a centralidade, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Então tudo começa com Cristo e conclui com Cristo. E Cristo, por sua vez, né, em Deus, Ele quer gerar a nova criação. Então o título tanto da mensagem passada como dessa, segunda parte fala a recriação. Vemos que esse contexto, a recriação, está em Gênesis 1. Veremos ainda nesta noite. Mas o objetivo de Deus ao criar, Deus não criou, não fez uma criação, Deus não criou a terra, o universo, para ser um caos, né? Então é necessário agora uma nova criação. E essa nova criação, ela dá início aonde, né? Uma porção da palavra muito conhecida, né? Vale a pena nós lermos. 2 aos Coríntios, capítulo 5. O versículo 17. Senhor Jesus, amém. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia! Aleluias! Alguém aqui está em Cristo? Amém. Alguém aqui está em Cristo? Amém. Então eu e você estamos em Cristo. Então nós somos a nova criação. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então quando fala tudo se fez novo, isso inclui, meu irmão, minha irmã, até mesmo o que passou na manhã do dia de hoje. Já se passou, se tornou velho. Agora, em Cristo Jesus, tudo se fez novo. A nova criação. As coisas velhas já passaram. Então, a proposta de Deus ao recriar, ao criar novamente, é fazer com que eu e você, meu irmão, minha irmã, nós desfrutemos daquilo que há de mais novo, daquilo que há de mais fresco, daquilo que há de mais desfrutável, né? Deus propõe isso para mim e para você, né? Na nova criação. Senhor Jesus,
E a nova criação, ela se culmina de uma forma mais conclusiva na Nova Jerusalém, né? Mas ainda no tempo se refere à igreja, né? Então vamos ver um pouco aqui o Evangelho, Epístola aos Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 3, vamos ler versículo 3 ao 6. Senhor Jesus, capítulo 3 de Efésios. Os versículos 3 ao 6. Senhor Jesus, pois, seguindo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras coisas foi dado a conhecer aos filhos do homem, por agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então essa nova criação, ela está relacionada a esse único corpo, que porém tem vários membros, né? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Os gentios se refere exatamente a mim, a você, a nós que não fazíamos parte do povo de Israel, dos judeus, né? Então a mim e você foi aberto esse caminho, essa porta para mim e para você. Nós fazemos parte desse único corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Então esse é o mistério de Cristo, que foi revelado para nós, que é a sua igreja. E todo esse mistério, ele foi revelado por meio do Evangelho. Então o Evangelho, ele trouxe essa luz para mim e para você. Na experiência de cada um no início, na sua conversão, veio o Evangelho, a palavra, chegou até você, e aí os seus olhos foram abertos. O Senhor iluminou os olhos do seu coração, e eu e você, nós podemos ver Cristo, podemos ver Deus. E ainda, como se não bastasse, o Senhor revelou ainda mais. O Senhor revelou a igreja, o Senhor revelou a vontade de Deus, o seu propósito, isso tudo por meio do Evangelho. Então precisamos de agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Evangelho chegou até mim, chegou até você. Como da mesma forma, esse Evangelho precisa chegar aos 4 cantos da terra. Então por isso precisamos de nos colocarmos à disposição para cooperar com o Senhor, levando essa palavra até as pessoas. Seja no seu trabalho, na sua escola, seja nas ruas, precisamos de levar esse Evangelho que liberta, esse Evangelho que cura, esse Evangelho que traz a revelação, esse Evangelho que transforma. Esse Evangelho é uma pessoa, esse Evangelho é Cristo. Ele quer chegar até, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? A estatura ali do varão perfeito, enfim, que cresçam e sejam aptos para reinar com Cristo. Então tudo isso está dentro da proposta da nova criação, que é a igreja, e essa proposta é para cada um de nós. Senhor Jesus. Então agora, considerando o tema recriação, como já disse, o contexto ele está em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. O versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o versículo 2 diz: a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então Deus criou. Aí no versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia.
Então, entre o versículo 1 e 2 desse capítulo, há um intervalo aí de milhões de anos, porque Deus, ao criar, Deus definitivamente, Ele não criou a terra, o universo para ser um caos. Deus não ia criar algo sem forma. Isso jamais ocorreria. Mas já nas mensagens anteriores já vimos que, por causa da rebelião de Lúcifer, né, o sinete da perfeição, enfim, ele foi jogado para a terra, e ali com a terça parte dos anjos, então houve uma degradação. Então no original, o versículo 2 diz: a terra tornou-se sem forma e vazia. Não era sem forma e vazia. Deus não criou a terra sem forma e vazia, mas por causa da rebelião, a terra tornou-se, rebelião de Satanás, a terra tornou-se sem forma e vazia. Então, a partir do versículo 3, aí sim, por isso essa expressão, foi necessário a recriação. Ou seja, criar de novo, a nova criação, né? Aí, dentro do proposto para a mensagem de hoje, dentro da semana do alimento diário, nós vamos nos ater ao segundo e terceiro dia. Mas vale a pena nós lermos o primeiro dia também, né? Capítulo 1, versículo 3. O versículo 3 e o 4. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, o primeiro dia é luz. Deus é luz. Deus é luz. Então, o primeiro dia está relacionado a Deus Pai, né? Já o segundo dia é o firmamento. Esse nós vamos ater mais, o segundo e terceiro dia. O segundo dia é o firmamento, que no original é pneuma, ou ar, que quer dizer espírito, né? Em algumas versões, a atmosfera. E então se refere ao espírito. E o terceiro dia é a porção seca. Porção seca é a que emergiu das águas de morte, e se refere, o terceiro dia, à ressurreição de Cristo. Se refere ao Filho. Então, o Pai, o Filho e o Espírito. São três, mas porém são um. Senhor Jesus. Então, vamos ao segundo dia, capítulo 6 ao 8. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, na recriação, na nova criação, o segundo dia se refere ao Espírito. Então, a palavra firmamento, né, algumas versões, atmosfera, pneuma e ar, é a mesma tradução para Espírito. Então, veja bem, o que o Espírito faz aqui? O Espírito, ele separa as águas de baixo, as águas da terra, as águas de morte, das águas de cima, as águas do céu, as águas celestiais, as águas de vida. Então, isso que o Espírito faz, né? Então, dentro desse contexto aqui, podemos entender que as águas da terra são águas de morte, né? Então, pelo fato de ter sido criado essa atmosfera, esse firmamento, é promovido ali por meio da evaporação, as águas de baixo, as águas de morte, elas sobem por meio da evaporação, passando pela atmosfera, essas águas são purificadas e elas se tornam águas de vida, e elas são depositadas no firmamento,
nas nuvens. E depois o que acontece, irmãos? O que acontece? Vem as chuvas de águas de vida. Aí a água de vida, ela vem e supre agora aquelas águas de morte que só promoviam morte. Agora, por meio do Espírito, agora as águas de vida, elas suprem toda a necessidade. Elas matam a sede. Elas fazem com que a vida possa brotar. Elas revigoram o que estava morto. Elas traz vida ao que estava morto. Então, por meio do Espírito, irmãos, nós temos todo esse desfrute. Então, no segundo dia, o Espírito, ele promove isso, né? Então, eu e você, muito facilmente, na nossa vida diária, no nosso corre-corre do dia a dia, muito facilmente eu e você, nós nos vemos presos aqui nessa terra, né? E como é difícil, meu irmão, minha irmã, nós nos desvelarmos, nós nos soltarmos e nos separarmos disso que tanto nos prende nessa terra e que por sua vez promove muita morte, né? Muito sofrimento, muita ansiedade, muita dor, né? Muita tristeza. Não é isso que as coisas dessa terra promovem em mim e você, promove na humanidade, né? Muita incerteza, muita tristeza. Então o que o Senhor, como o Espírito, Ele quer fazer comigo e com você? Quer me tirar dessa terra, quer tirar você desse sofrimento, dessa ansiedade, dessa angústia, dessa dor. O Senhor quer tirar dessa tristeza, o Senhor quer tirar dessa morte e fazer com que eu e você nós possamos subir, possamos emergir, possamos passar por esse processo de purificação, de limpeza, de clarificação. Para quê, irmãos? Para que o Senhor quer fazer toda essa obra? Para que por meio de mim e de você, agora como chuvas de vida, eu e você nós possamos alcançar as pessoas, eu e você nós possamos suprir a necessidade das pessoas, eu e você, uma vez no Espírito, nós passamos por esse processo e somos agora usados para levar vida para as pessoas. Eu e você, se eu e você nós nos colocarmos à disposição desse processo, eu e você nós seremos como essas chuvas de águas de vida, né, que vai alcançar os 4 cantos da terra, levando essa vida, esse suprimento para as pessoas e revigorando as pessoas, levando vida às pessoas. Então isso é por meio do Espírito. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então eu e você, meu irmão, nós não somos dessa terra, né? Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Senhor Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se alguém não nascer de novo, de acordo com o original, nascer de novo é nascer do alto. Então, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino dos céus. Então nascer de novo é nascer do Espírito, é nascer de Deus, é nascer do alto, é nascer de novo, é a nova criação. Aí nós podemos ver o reino de Deus. O mesmo capítulo, os versículos 12 e 13, João capítulo 3, né, os versículos 12 e 13, se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então, o Senhor estava falando que essa deve ser a minha e a sua realidade, né? Ok, estamos nessa terra, né? Nós dependemos até mesmo da própria atmosfera do ar que respiramos, mas originalmente, eu e você, nós não fomos criados para essa terra, nós somos criados para Deus.
Deus que está nos céus, né? Deus que é esse Espírito, né? Deus que é o próprio é o Criador dos céus e da terra. O Senhor nos criou com o propósito de nós vivermos e buscarmos e pensarmos nas coisas lá do alto. Colossenses capítulo 3, até louvamos nessa noite, né? Colossenses capítulo 3, versículos 1 ao 4. Sim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então sereis manifestados com Ele em glória. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então o Espírito quer promover isso em mim e em você. Nós temos essa realidade, nessa terra eu e você nós precisamos de, por exemplo, viver como se não vivêssemos, comprar como se nada possuísse, casar como se não fôssemos casados, né? Alegrar como se não alegrasse, essa porção lá em Coríntios, né? Por quê? Porque o tempo se abrevia, a vinda do Senhor está próxima. Então o seu coração não pode estar nessa terra. Eu e você, por meio do Espírito, nós precisamos de buscar as coisas lá do alto, precisamos de ser separados dessa atmosfera terrena e sermos levados para os lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus. Então Cristo Jesus, né? Agora voltando lá para a recriação. Então essa porção é o Espírito relacionado ao segundo dia. E agora o terceiro dia, que tem relação à ressurreição. Gênesis capítulo 1, versículos 9 ao 12. Senhor Jesus. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produzirá a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra produz relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então esse contexto mostra o terceiro dia, está relacionado à porção seca, ou seja, a terra, que por sua vez está relacionado a Cristo, o Filho. Então o Filho, o Espírito, vemos toda a obra do Espírito, o que Ele promove em nosso viver, mas tudo isso foi possível por quê? Porque o Filho, né, Ele veio a essa terra, né, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, né? Ele veio em semelhança de pecado, porém sem pecado. Ele veio a essa terra, Ele cumpriu todas as coisas determinadas por Deus. Ele foi até a morte, Ele foi até o Hades, e lá Ele venceu a morte. Então Ele é essa porção seca que estava submersa, né? Havia as águas de morte, estavam pairando, as águas de morte estavam cobrindo toda a terra.
Então era necessário uma vida capaz de vencer toda essa pressão dessa água, de forma que ela sobrepusesse, né? Ou seja, ela ultrapassasse aquele limite das águas de morte e elevasse de tal maneira que as águas de morte ficaram para trás. Então agora há um espaço agora onde se pode plantar. Há um espaço agora onde se pode, a vida pode crescer. Há um lugar agora onde essa vida ela pode gerar frutos. Há um lugar agora onde que nesse lugar a necessidade do homem pode ser suprida. Então, sabe que lugar é este, meu irmão? Minha irmã, sabe que lugar é esse? É Cristo. Cristo é essa porção terra, essa porção seca. Sem Cristo, o homem não teria como desfrutar de riquezas. Imagine águas de morte, né? Águas de morte para lá, para cá, mas aí Cristo veio e ele emergiu das águas de morte. Ele estava lá no Hades, na morte, mas a morte não pôde contê-lo, a morte não pôde retê-lo. Ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele trouxe toda a vida para mim e para você. Então eu e você, nós podemos, por meio de Cristo, desfrutarmos das suas riquezas. Então ali há qual é a sua necessidade, meu irmão, minha irmã? O que você precisa? Cristo é. Toda a riqueza está em Cristo. Então Cristo é essa boa terra. Nele há todo o suprimento necessário para o homem. Então, lá em Deuteronômio se refere a essa boa terra prometida, né, ao povo de Israel, que nada mais, nada menos faz menção a Cristo, né? Deuteronômio capítulo 7. Capítulo 8, né? Perdão, Deuteronômio capítulo 8, versículo 7 ao 10. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Porque Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terras de oliveira, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavará o cobre. Comerás e te fartarás, louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Aleluia! Louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Comerás e te fartarás. Então, irmão, se porventura na sua experiência, até mesmo na minha, eu preciso considerar, será que eu estou passando fome, necessidade? Será que está havendo escassez na sua experiência, na minha experiência? Então está faltando o quê? Eu e você, nós desfrutarmos dessa boa terra. O que precisa? Precisa de mel? Tem mel. Precisa de pão? Tem pão. Precisa de cevada? Tem cevada. Precisa de figueira? Tem figueira. Precisa de romeira? Tem romeira. Precisa de azeite? Tem azeite. Precisa de mel? Tem mel. O que você precisa, meu irmão? O que eu preciso? Então, esse mundo, nesse mundo tenebroso, ele tem oprimido as pessoas de tal forma que as pessoas estão passando muita necessidade, né? Você vê, né, a todo momento a tristeza, a depressão, a ansiedade. E eu e você, nós temos disponível essa riqueza insondável, nessa boa terra que é Cristo, que não nos deixa faltar nada. O que você precisar da sua necessidade, Cristo é. Cristo, Ele supre a minha
e a sua necessidade. Então eu e você nós precisamos de desfrutar de todas essas riquezas. E o Senhor um dia ele já se revelou para nós, né? O Efésios, faltou uma porção, Efésios capítulo 3, Senhor Jesus. Efésios capítulo 3. Nós lemos até o 7, agora nós vamos ler o versículo 8. Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então chegou a mim e a você o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então Cristo ele é essa boa terra que tem... As riquezas são insondáveis. Eu e você, meu irmão, minha irmã, se você tentar, cava um pouco hoje, aí você vai desfrutar de muita riqueza. Continua cavando, vai ter mais riqueza. Cave mais um pouco, mais riqueza. As riquezas de Cristo, elas são insondáveis. E todas as riquezas, ela chega a nós por meio do Evangelho, por meio da palavra profética, por meio do falar de Deus. Eu e você, nós temos a oportunidade, o privilégio de desfrutarmos das riquezas insondáveis de Cristo, que é essa boa terra. Então todas essas riquezas, imagina lá a terra lá cheio de riqueza, naquele relato lá de Deuteronômio capítulo 8, aquelas riquezas eram para quê? Né? Para ficar lá, né? Às vezes em relação a Cristo, a boa terra, ao desfrute do Espírito, nós agimos mais ou menos assim, né? Está ali, que terra boa, ó, que fruta gostosa, ó, mas que melão bonito, mas que água cristalina. Mas você está morrendo de sede, morrendo de fome, está enfraquecendo, e as riquezas estão disponíveis. Então essas riquezas insondáveis, elas estão disponíveis para mim e para você. Então, de maneira prática, como desfrutar, né? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 12. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Romanos capítulo 10, versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, e rico para com todos os que o invocam. Senhor Jesus. Então, irmãos, às vezes tem faltado a mim e a você essa realidade. Talvez... não falar você, vou falar eu, né? Quase morrendo de sede, quase quase totalmente desnutrido, né? Mas o Senhor está disponível. Então aqui nós vemos que o Senhor, ele é rico, né? Aqui não fala que o Senhor tem riqueza, não, tem diferença. Se nós analisarmos aí, você pega, por exemplo, Bill Gates, ele não é rico. Bill Gates, ele tem riqueza. É tanto que se todo o patrimônio dele estiver lá nas bolsas, não sei lá das contas, e der um problema lá e cair, ele sai de 10 trilhões e cai para 100. Às vezes acontece isso, né? Os que têm riqueza ficam assim, né? Ele tem riqueza, ele não é rico, mas Cristo é rico. Sabe o que eu preciso? Está em Cristo. Então Cristo ele é rico para com todos os que o invocam. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, Senhor, essa boa terra está disponível para mim e para você. Então, passar sede, passar fome, para quê, irmão? Para quê, irmã? A todo momento, não estou conseguindo, mas comece a invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí toda essa riqueza, que é o próprio Senhor,
que essa boa terra vai estar disponível para você. Você não vai te faltar nada. De fato, você será rico em Cristo Jesus. Colossenses, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, o versículo 16. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Em vós, a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Então, agora, mais um ponto com relação à riqueza. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, por que, irmãos, que em nosso meio a ênfase é o quê? É o nome e a palavra. Irmãos, se no nosso meio faltar o nome de Jesus e a palavra, nós podemos fazer aqui malabarismo, podemos fazer aqui grandes shows com tal, mas se faltar o nome e a palavra, não tem riqueza, é pobre. Então, o que nos dá fundamento, o que nos dá consistência para nós vencermos o maligno, para nós sermos supridos até a carreira, até o final da carreira, é o nome e a palavra. Todo aquele, por invocarmos o nome do Senhor, o Senhor, Ele é rico para com você. Por meio de desfrutar a palavra, em você e em mim vai habitar ricamente tudo que Deus é, tudo que Deus tem e tudo que Deus fez. Essa boa terra, enfim, toda essa riqueza, toda essa variedade, né? Mel, pão, vinho, romeira, enfim, é todo aquele relato. Tenta imaginar, irmão e irmã, para nós conseguirmos tocar nessa realidade, tem que, por meio do Espírito, né, a mente no Espírito, imaginar aquela riqueza, né? Você vê ali, olha, você olha, o que você precisa tem, está ali. A água, né? Lá ainda se refere a mananciais profundos, a fontes e a ribeiros. Está relacionado. Mananciais profundos você não consegue ver, né? Está lá, que se refere a Deus Pai. As fontes, já começa a ver um pouco ali, está relacionado a Deus Filho. E os ribeiros? É o Espírito. Que por meio do Espírito, aquilo que ocorreu, se nós pegarmos aqui, ó, em relação a Cristo, por exemplo, quando o Senhor veio, foi há 2.000 anos atrás, um pouco mais de 2.000 anos atrás, mas por meio do Espírito, eu e você nós podemos desfrutar hoje. Então aquilo que saiu lá do manancial profundo, por meio da fonte, manancial profundo que é Deus Pai, por meio da fonte que é Cristo, e por meio do Espírito, chegou a mim e a você. Então hoje, por meio do Espírito, eu e você nós podemos desfrutar de todas essas riquezas. Agora, todas essas riquezas, ela tem como objetivo o quê? Edificar a igreja. Porque senão não teria, para que isso? Você vê lá em relação ao povo de Israel, tinha todos que imagina se o povo de Israel ficasse assim, olhando, ó, que bonito, ó, que água linda, ó, que pão, que mel bonito, tal, mas se não pegasse essas riquezas e colocasse para dentro delas, das pessoas, né? Então, o desejo de Deus é fazer com que a vida, tudo que Ele é, tudo que Ele tem, toda a sua riqueza, entre para dentro de você e se torne a sua constituição. Isso chama-se edificação. Isso está relacionado à edificação da igreja. Então, o objetivo principal de todas essas riquezas é edificar o corpo de Cristo. É edificar a mim e a você, edificar todos os membros. Todas essas riquezas precisam de entrar para dentro de mim, precisam de entrar para dentro de você, de tal forma que na hora que você olha para, né, você pega lá uma região lá do país, lá é muito rico em laranja, né? Então na hora que você olha para
para as pessoas que moram ali, você consegue, as pessoas elas exalam laranja, né? Porque elas desfrutam tanto das riquezas que é ali, que a riqueza se torna a sua constituição. Então, esse tudo objetivo é a plenitude. Então, para nós concluirmos, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o objetivo de todas essas riquezas é nós sermos, como a igreja, o corpo de Cristo, sermos edificados. É fazer com que toda aquela riqueza da boa terra, ela seja transferida para os moradores dessa terra, de tal forma que todos serão edificados. E ali eles terão uma manifestação de todas as suas riquezas. Então, o capítulo 3 de Efésios, agora realmente para concluirmos, os versículos 8 ao 10. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, as insondáveis riquezas de Cristo têm como objetivo edificar a igreja. Para quê? Para a igreja manifestar qual seja a dispensação do mistério. Então, você olha lá, toda aquela riqueza de fruta, de terra, de água, de mel, aquilo ali precisa de ter uma manifestação prática nos seus moradores, seja que é a igreja, para manifestar qual seja a dispensação do mistério que estava oculto, para, versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, que está relacionada a todas essas riquezas insondáveis de Cristo, se torne conhecida agora. Então, eu e você, como a igreja, nós temos esse desafio, é manifestarmos as riquezas insondáveis de Cristo. E ainda, para concluir mesmo, todas as riquezas têm como objetivo também preparar a noiva para o casamento. Então, isso aí, se der amanhã, as irmãos tocam um pouco mais nesse ponto, né? Amém. Senhor Jesus, Senhor, somos gratos a Ti. O Senhor tem se colocado à disposição para nós, com todas essas riquezas. Rogamos a Ti graças, tá? Com simplicidade, possamos invocar o Teu nome, desfrutar da Tua palavra, permitirmos que todas essas riquezas sejam contidas em nosso ser, de tal forma possamos manifestar, Senhor, todas essas riquezas, Senhor, para as pessoas, Senhor Jesus, para que a Tua vontade, fato seja feita em nossa vida. Senhor Jesus. Amém. Por favor, irmãos e irmãs, compartilhar, por favor.